Olá, tudo bem? Meu nome é Israel Max e eu tenho uma palavra que vai falar com você hoje. Texto de hoje, nós vamos ler no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 6, verso 10. Profeta Daniel, capítulo de número 6, verso 10. Deixa eu te fazer um pedido. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, aciona o sino para todas as mensagens novas que chegarem no canal, você ser avisado. E vamos falar hoje sobre informações importantes que tinham na oração de Daniel. Isso vai ajudar a gente um pouco e eu quero que você compartilhe com seu irmão. Aquele que você fala aqui, às vezes pergunta para você: eu tenho dificuldade de orar, não sei como falar. É sobre isso que a gente vai falar. O que uma oração precisa ter? O que de importante precisa ter numa oração ao Senhor? Tá bom? Então, Daniel, capítulo de número 6, verso 10. Bíblia na mão, caneta na outra, anota porque não paga e vai te ajudar a não esquecer. Tá bom? Apenas o verso 10, olha o que diz. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia uma janela aberta para Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. É. Então, Daniel é marcado pela sua devocionalidade a Deus. E as pessoas perceberam isso e resolveram atacar exatamente naquele ponto. Poxa, ele ora, ele é devoto fielmente a Deus. Vamos atacar ele nessa área. E criaram aí uma lei que apenas era permitido se prostrar e pedir ao rei, reconhecer-se ao rei contemporâneo como um Deus. O que Daniel fez? Continuou orando ao seu Deus. E o texto no versículo 10 nos dá algumas informações que eu quero separar com a gente. São quatro informações importantes que precisa ter nas nossas orações. Não é um protótipo, é apenas algumas informações que vão te ajudar a se relacionar em oração com Deus. A primeira coisa que a gente percebe nesse versículo é que ele foi para o seu quarto. Ele foi para sua casa, abriu a porta do seu quarto e, como costumava fazer, orou a Deus no seu quarto. Então, as orações públicas, para quem não entende, não tem valor. Vão gerar até críticas. Concorda comigo? Outro motivo, a igreja não precisa que as pessoas vejam as suas orações. Pelo contrário, alguns textos vão expor aqueles que oravam em praça pública como alguém que buscava galardão para si mesmo. Em outras passagens vão dizer, e próprio Jesus vai aconselhar, quando orares, entra no seu quarto. Porque dá a ideia de relacionamento, e relacionamento dá a ideia de pessoalidade, dá a ideia de intimidade. E intimidade são coisas particulares, não se divide com todo mundo. Tem pessoas que não vão entender as suas particularidades, as coisas que você fala diante de Deus. E eu acho que exatamente por isso, por acostumarmos a ver as pessoas fazendo orações em locais públicos, acabamos sendo influenciados a orar de uma forma muitas vezes que não expõe quem realmente somos. Exatamente. Porque ali você não vai expor quem você é, as falhas que você comete, os desvios. E a oração, o relacionamento, a intimidade com Deus é exatamente para isso. Quando você entra no seu quarto, não há segredos diante de você e de Deus. Então, intimidade. Entra no teu quarto, sozinho. Aprenda a ter
relacionamento íntimo com Deus. As pessoas não precisam saber de tudo. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa ter é uma prática de oração constante e íntima. Primeiro conselho. E segundo conselho que a gente percebe na oração de Daniel. O primeiro é a intimidade. O segundo é a humilhação. Humilhação. É reconhecer a distinção entre quem é você e quem é Deus. Porque às vezes a gente parece que fala em pé de igualdade, parece que nós somos um Deus também. E aí ele fala assim, olha, ele orava 3 vezes por dia, ele abriu a janela na direção de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos. Quem se ajoelha se humilha. Então, se na sua oração não está tendo humilhação verdadeira, o que seria humilhação verdadeira? É se despir diante de Deus, mostrar para Deus as suas chagas. Exatamente na passagem daquele homem cheio de chagas, que o profeta Eliseu mandou ele se lavar no Rio Jordão, você lembra? E aí ele falou, não há tantos rios em outros lugares. Mas aí alguém convenceu ele, e quando ele tirou a armadura, apareceu as suas chagas. Então é exatamente assim, mostra as suas chagas para Deus nas suas orações. Mostre quem você é, mostre aquilo que você não tem condições de resolver. Então, primeira coisa que precisamos ter, intimidade. Constância e intimidade. Segundo, humilhação a nossa oração precisa ter. Precisamos mesmo se prostrar diante de Deus. A terceira coisa que ele fez é que ele dava graça diante de Deus. Dava graça diante de Deus. Aprenda a ser grato. Uma das piores coisas que existe é uma pessoa ingrata. Aprenda a lembrar do que as pessoas fazem por você, do que Deus fez por você, e glorifique o nome do Senhor por isso. Digo até mais, glorifique ao Senhor até pelas dificuldades, porque isso está te proporcionando aprendizado e te proporcionando crescimento. Você pode até não perceber, mas Deus está te proporcionando aprendizado e crescimento com as dificuldades que você está enfrentando. Você está desenvolvendo, você pode até não estar vendo, mas está havendo um desenvolvimento da sua vida através das suas dificuldades. Você está desenvolvendo áreas que você não tinha domínio. Ok? Então vamos lá. Primeiro ele teve intimidade no seu quarto. Segundo, ele se humilhou. Terceiro, ele deu graças. E por último, no final do versículo, a última frase vai dizer assim: como costumava fazer. Isso é importante dizer, porque você não precisa mudar de acordo com as circunstâncias, falando de relacionamento para Deus. Tem gente que ora mais, se apega mais a Deus quando está tudo bem. Tem gente que ora mais, se apega mais a Deus quando está tudo muito apertado. Mas aqui está dizendo que era como ele costumava fazer. Precisa ser um costume essa mensagem. Sua vida devocional, seu relacionamento, a sua oração, orar a Deus precisa ser costumeiro. Todos os dias você precisa falar com Deus. Torne um hábito, e o hábito só vem de acordo com a repetição. Quando eu começo a fazer, quando eu começo a praticar, quando eu começo a repetir, daqui a pouco se torna um hábito. Então adquira o hábito de orar diante de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, que essa mensagem possa falar contigo profundamente, que possa impactar a sua vida. Deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida dos nossos ouvintes, nossos inscritos, aquele que ainda vai se inscrever, aquele que chegou pela primeira vez no canal, que possa ser abençoado poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fica na paz.